Caros amigos, como sempre, sejam muito bem-vindos. No vídeo de hoje, eu vou fazer dúvidas diversas, tá? Para a gente dinamizar a quantidade de dúvidas que vocês enviam e também para eu responder as caixinhas que a gente abre no Instagram para vocês. E aí aqui a gente vai responder com maior profundidade. Lá eu tenho até 1 minuto só para responder e aqui eu consigo discorrer melhor. Recados rápidos. Agradecimento por nos acompanharem, se inscreverem, divulgarem o nosso canal e podem nos enviar instrumentos para ajuste de todo o Brasil. Basta entrar em contato através do WhatsApp pela descrição. Eu vou passar todas as opções de valores para ajuste, tudo isso vou explicar para vocês, tá bom? Como envia, inclusive vocês podem se ajuntar na cidade de vocês e enviar mais de um instrumento junto. Por transportadora, é até mais barato. Por exemplo, recentemente um grupo de 4 pessoas que acompanham o nosso trabalho enviou um instrumento. E aí colocaram numa mesma embalagem bem reforçada dentro do estojo e enviaram. Recentemente, também ontem, recebi 2 instrumentos junto e aí você atenua um pouco o valor do frete, que também hoje em dia não é caro, tá bom? Enfim, recados dados. Pergunta que recebi interessante. Felipe, instrumento sem etiqueta. E aí, compro ou não compro? Tudo depende. Tudo depende de como é o instrumento em si. Se ele é bom ou se ele não é. Tudo depende do valor do instrumento, se ele está de acordo com o que você está procurando. A etiqueta é a única coisa, coisa que eu olho na hora de avaliar um instrumento. Eu olho tudo e por último a etiqueta, porque a etiqueta é o mais fácil de se alterar. Inclusive existem instrumentos que são peças boas de autores que não colocaram, não selaram o instrumento, porque eles acreditavam que o instrumento não estava à altura do que eles queriam que fosse o nome deles. E também existem casos da pessoa não gostou do instrumento, foi lá e tirou o próprio selo. Então, o selo é importante, claro. Mas não é tudo. Se você gostou do instrumento, todo o externo dele, as características, está de acordo com o que você está investindo, pode sim comprar um instrumento sem selo. Eu sempre faço de uma maneira tranquila, quase que brincalhona. Eu tenho um Stradivarius original. A gente olha, só porque está escrito Stradivarius é Stradivarius? Não, Então, não tem problema o instrumento não ter selo, desde que tudo esteja de acordo, tá bom? Bom, segunda pergunta que eu recebi. Quanto tempo para fazer a sonorização? Existem aí várias questões. Em média, de 3 a 4 ou 5 dias eu finalizo os ajustes e envio de volta ao instrumento. Mas tudo vai depender de como está a minha demanda no momento. A gente sempre tem muitos instrumentos para ajustar, por isso aqui no ateliê eu sempre agendo todo o nosso atendimento, tanto o presencial quanto para enviar um instrumento é agendado. Em casos de pessoas que viajam e aguardam eu fazer o ajuste, a gente pode fazer no mesmo dia, mas aí preciso saber o que vai ser feito antes para eu já deixar tudo preparado, tá? Então a média é de 3 a 4, 5 dias. Que eu levo para fazer os ajustes, o que não é nada demorado. Às vezes a pessoa leva anos para trazer o instrumento ou enviar para ajuste e quer que eu ajusto em 1 segundo. Não é pastel de feira. Uma vez eu brinquei com um cliente, cara, um amigo nosso, ele não quer pegar, eu falei, não é pastel, que jogou lá. E o pastel também não é rápido. O feirante só consegue te fazer rápido porque já estava pronto o pastel. Ele só prepara, ele só frita, mas temperar lá o recheio, montar não é tão rápido assim, Então nem pastel é tão rápido. Porque o que acontece? Às vezes, o músico está ansioso, eu entendo, mas é melhor você ter um dia com o instrumento a menos na sua mão e a mais aqui, dentro do contexto dos ajustes, e depois você ter um instrumento bem ajustado. Eu vejo que tem gente que fica assim, não, eu não vou ajustar agora porque eu tenho o teste no final do mês. Daqui 30 dias eu tenho o teste. Então você vai passar estudando o dobro do tempo, porque o instrumento está desajustado, você tem que tocar mais. Quando você ajusta o instrumento, você
compra tempo. Se você tem pouco tempo para estudar, ajusta seu instrumento, que o seu estudo vai ter um desempenho maior. O estudo, o ajuste é uma alavancagem para o estudo, tá bom? Terceira questão. Felipe, você recomenda canudinho na corda? Sabe aqueles tubinhos de plástico que vem na corda? Você recomenda aquilo? O que acontece? Né? Uma vez eu fiz um vídeo maior sobre isso, a pessoa fala, muitos usam, porque eu recomendei não usar. Tá bom, mas muitos também fazem muitas besteiras. E não é por causa disso que a gente vai fazer. O que ocorre é o seguinte, aquilo é de plástico. Por mais que as cordas às vezes sejam boas, e as fábricas sejam renomadas, aquele tubinho é de plástico. E o plástico não tem um timbre interessante, pelo menos no meu interpretar. Então, eu prefiro colocar algum material natural ali no cavalete, que a gente usa cunha em osso, cunha em ébano, africano usa, pode ser o ébano também, que é madeira. Então você tem uma naturalidade maior no som. Ah, eu não percebo a diferença. Já aconteceu muito isso comigo, das pessoas falarem que não percebe. Nesse caso, você precisa melhorar a sua percepção. E é normal, certo? Quando você dá aula de violino, quando você tem aula, o professor vai melhorando a sua percepção. O aluno não percebe no começo se o instrumento está desafinado ou não. E aí você vai lapidando os sentidos. Você vai aperfeiçoando os sentidos. Entendeu? A ideia, você vai sempre melhorando. Tá bom? Quarta questão. Manchas de cortiça que ficaram no verniz. Um caro cliente nosso perguntou lá nas caixinhas. Bom, essas manchas que ficam aqui, né, às vezes marcaram o verniz, se pode sair ou não, depende do quanto ficou. Aí é caso a caso. Em alguns casos saem, em outros não. Muitas das vezes se coloca, não deveria ser, com verniz ainda fresco. Então marca o verniz. E aí compensa, você faz até um degrau ali e não tem muito o que fazer. Muitas das vezes não foi com verniz fresco, mas sofreu muito calor, uma hipertemperatura ali, e aí o que aconteceu? Amoleceu o verniz. Acontece também debaixo do pé do cavalete. Então não tem jeito, depende do verniz, mas tem que analisar caso a caso, tá bom? Quinta pergunta das dúvidas diversas. Sinto a minha corda Mi muito abafada. Bom, preciso analisar, mas eu posso conjecturar alguns problemas que são, no caso, as maiorias. Pode ser corda que ficou velha, pode ser a falta da cunha que nós falamos anteriormente, a corda afundou, pode ser que a alma saiu fora da posição, pode ser que o instrumento não esteja ajustado, crina velha, corda nova, mas incompatível com o instrumento. Então, podem ser todos esses elementos, tá bom? A gente tem que analisar o que aconteceu no seu instrumento, especificamente. Pode ser questões de construção dele também. Sexta pergunta para a gente fechar este vídeo de hoje. Felipe, quanto custa uma sonorização? Para ter acesso a esses valores, entre em contato comigo através do WhatsApp, que eu vou te passar as tabelas de violino, viola, violoncelo. O valor da sonorização irá oscilar de acordo com a qualidade do cavalete. A gente tem desde as peças mais simples até as peças mais avançadas. Então a gente vai te passar todas as opções. Eu não vou falar aqui o valor por um motivo só um motivo bem simples. Os nossos vídeos são perenes. Nossos vídeos são vídeos estruturados para que daqui 10 anos você assistindo, ele não desatualize, né? Continua os mesmos fundamentos. Por exemplo, diferente de um vídeo de leis que mudam a todo momento, né? De leis de leis em geral, né? Aí o que ocorre? Se eu te passar o valor, daqui 10 anos, certamente não é o mesmo valor, porque todo mundo sabe, não preciso nem explicar, existe um instrumento chamado inflação, e os ajustes, as peças são em dólar, em euro, em libra, então você tem uma alteração, né,
desses valores. Se eu passo aqui o valor, o cara amigo que estiver assistindo daqui 10 anos, o valor não é esse, né? Quanto a gente pagava 10 anos atrás nas coisas e quanto paga hoje, não tem nada a ver, né? Então, só por esse motivo, eu não vou deixar aqui, porque altera. Mas é só entrar em contato através do WhatsApp, que eu vou te passar tudo direitinho, tá bom? Espero que tenham gostado desse vídeo. Para finalizar, caros professores de violino, ensinem isso para os seus alunos. Ensinem a importância do ajuste. Se nos indicar para o ajuste, eu vou ficar muito agradecido, porque você agrega valor à sua aula e você consegue ser um professor diferenciado. E todo profissional diferenciado tem uma remuneração diferenciada. Porque não é só o violino, é todo o conjunto. Então ensine isso, tá bom? Ensine isso. Para as escolas que eu dirigi, coordenava, sempre falava isso para os alunos, para os professores, né? Por exemplo, na Infraero eu tinha alguns professores subordinados a mim lá na orquestra que eu regi, então eu sempre falava isso. Seja um professor diferenciado, explique essas coisas que vai fazer diferença na sua carreira. Porque eu recebo muitos alunos aqui que viram nos vídeos e vieram, ou seja, ninguém instruiu. Uma pena, é bom instruir, tá bom? Espero que tenham gostado, muito obrigado por nos acompanhar.